Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A passagem que o Senhor traz para nós nessa noite está em Lucas 18, versículos de 6 a 8, que diz assim: Prosseguiu o Senhor: Ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? E para que a gente possa entender um pouco melhor, essa passagem está dentro da parábola da viúva perseverante, né? A gente vai precisar ler a parábola para a gente poder entender que juiz é esse que o Senhor fala aqui nessa passagem. E anteriormente ao início, né, o que traz ainda mais luz ao entendimento dessa passagem, Jesus ele estava junto dos discípulos, né, e ele falava sobre as dores, as angústias, as perseguições e os sofrimentos que eles iriam passar. Então ele já ia preparando o coração desses discípulos para o que estava por vir. E a palavra diz assim: Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava a pessoa alguma. Na cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: Eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: Ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? E o Senhor ele já começa essa parábola trazendo esse questionamento, né? Fazendo levanta esse pensamento, né? Para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. O Senhor deixa claro que nós também precisamos orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. E Ele próprio, sendo Deus, Ele dava o exemplo para nós. Ele se retirava para orar ao Pai. Ele precisaria fazer isso? Não precisaria, porque Ele era Deus também. Mas Ele fazia porque Ele ia louvar ao Pai, se entregar ao Pai. Nos momentos em que Ele teve medo, teve dúvida, os momentos em que Ele sofreu, em todos os momentos. A gente sempre vê aqui momentos nas passagens no Evangelho, em que Ele ia orar, se retirava e ia orar ao Pai. Então, Jesus conta essa parábola para mostrar a necessidade que nós temos de orar sempre, sem esmorecer. Não é aquela oração pontual no momento da dificuldade, no momento da dor. É orar sempre. Estejamos bem ou estejamos mal. A gente precisa manter esse elo com o nosso Deus. Seguindo aqui, o juiz, do ponto de vista da lei do Antigo Testamento, era impossível um juiz não temer a Deus. Era o primeiro requisito, porque todo judeu tinha que temer a Deus. E esse juiz, ele não temia a Deus. Ele era incapaz de realizar a vontade de Deus na sua função. Falando da viúva, essa viúva ela era uma excluída, assim como o órfão e o estrangeiro, né, que o Senhor sempre vai trazendo na palavra, que devem ser cuidados sempre. A viúva, o órfão e o estrangeiro.
E essas pessoas não podem nunca ser esquecidas, ser deixadas de lado. Quando ela pede, faz-me justiça, ela tinha certeza de que, mesmo aquele juiz dizendo não para ela, mesmo toda vez que ela ia lá ter com ele, ele se recusava a atender, ela se recusava a fazer o que ela pedia, ela sabia que Deus estava junto dela, ela tinha fé, ela acreditava. Mesmo podiam todos estar falando que não adiantava ir bater lá, porque ele não iria atender, ela acreditou acima de qualquer coisa que pudesse se apresentar ali na frente. Ela teve fé até que ela conseguiu o que ela queria. Ela só estava pedindo o que a lei já lhe determina por direito, porque a lei determina que as viúvas fossem cuidadas, né, que elas fossem olhadas. Então ela tinha essa certeza de que a palavra do Senhor ia se cumprir, até que ela se cumpriu. E aí, lá no versículo 4, no 4 e no 5, fala dessa insistência da viúva, né, que vem trazer para nós que é preciso nós insistirmos na oração, insistirmos no clamor. Às vezes a gente tem situações da nossa vida que parecem impossíveis de ser revertidas, parecem muito difíceis, além das nossas forças, além das nossas condições, sejam elas físicas, financeiras, mentais, situações que estão além de nós, mas o nosso Deus é um Deus que tudo pode. O que Ele tem que fazer, Ele vai fazer, no tempo certo, do jeito certo, não como nós queremos, não como nós pedimos, não como nós desejamos, mas a vontade de Deus, ela é sempre perfeita para a nossa vida. Muitas vezes a gente não gostaria que fosse muito assim, a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Mas a gente precisa ter muito firme no nosso coração de que a vontade do Senhor é suprema e é perfeita. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. E essa viúva, ela vem trazer para nós esse passo a passo de como fazer. Insistir na oração, sem esmorecer, sem desistir, sem se cansar. Começou a cansar, começou a ficar difícil? Lembra que você tem um Deus na tua vida que é maior do que tudo e todos, que pode realizar qualquer coisa que Ele quiser. E que Ele vai realizar sim o que é o certo, na hora certa, no momento certo. O Senhor, Ele fará justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos. E esses eleitos, esses escolhidos, somos nós. E a justiça de Deus vai ser feita na nossa vida, sempre. Ele que nos escolheu como seu povo, Ele vai realizar a sua justiça e vai realizar o que precisa ser feito na vida de cada um de nós. Todo aquele que escolheu, todo aquele que Deus escolheu pela sua graça, que somos nós, né? Esses virão em primeiro lugar. Ao citar a viúva 2 vezes, ele mostra também que Deus olha de forma especial para esses excluídos, né, que são os pobres. Deus sempre tem um olhar mais, digamos que mais piedoso, né, para os pobres, aqueles que realmente têm uma dificuldade que se coloca na vida deles. Nesse momento, essa viúva representa o pobre, representa o estrangeiro, representa o órfão. E quando se fala pobre, não significa pobre somente em dinheiro, né? Pobre financeiramente. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e que é pobre no espírito. É pobre porque não conhece a Deus. É pobre porque não tem essa intimidade que o Senhor propõe para nós, que nós tenhamos. A gente precisa buscar essa intimidade com Deus. A gente precisa buscar
essa intimidade, porque senão a nossa fé vai por água abaixo. A gente precisa fazer com que a nossa fé cresça mais e mais. A gente precisa dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e entregar a Ele todas as situações, mesmo daquelas mais que você considera mais bobas, até aquelas que você considera mais impossíveis. Dobrar os joelhos diante do Senhor e entregar para Ele, como Ele fala no início, né? Sem esmorecer, sem desanimar. E quando o desânimo vier, pede o Espírito Santo que vai renovar no teu coração essa tua fé, que vai te fazer levantar e te fazer ter coragem para você seguir em frente. E a gente precisa também aprender a pedir, a esperar as demoras de Deus, que muitas vezes para nós é difícil, né? Saber suportar e esperar as demoras de Deus. Mas o próprio Senhor fala, né, que há tempo para tudo debaixo do céu. Ele tem o tempo certo, a coisa certa para realizar na nossa vida. Basta que a gente se entregue, que a gente confie, que a gente dobre não só os nossos joelhos, mas coloque inteiramente nosso coração nas mãos do Senhor. Lá no versículo 7, ele mostra os excluídos, e isso tudo que esse olhar, né, diferenciado para os pobres, que eu estou falando, isso não é ideologia política, isso é o Evangelho que diz. Muitas vezes a gente encontra pessoas que acabam levando para o lado político da coisa, mas não, é o próprio Senhor que diz que olha em especial pelos pobres, aqueles que precisam mais. Cada um de nós aqui, com certeza, tem a sua pobreza. Seja financeira, seja no coração, seja de trabalho, de estudo, seja de relacionamento. Cada um aqui tem a sua pobreza. Que nós possamos permitir que o Senhor acesse a nossa vida. Que a gente não se feche tentando resolver tudo sozinho. Deixemos Deus ser Deus. Não simplesmente mais uma das coisas que a gente tem na nossa vida. Eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho a igreja também, eu tenho Deus também, vou tirar um tempinho para Ele. Não. Ele precisa ser o centro da nossa vida. E Ele mesmo diz na palavra, e tudo mais nos será dado em acréscimo. E lá no versículo 8, Jesus afirma que encontrarão justiça muito em breve. Isso vem mostrar que a justiça do Senhor não tarda a acontecer na nossa vida. Muito diferente do que o mundo nos oferece. Muito diferente da história aqui do juiz que levou tanto tempo para poder fazer o que aquela viúva queria. Jesus diz que encontrarão justiça muito em breve. Cada um de nós vai encontrar a justiça do Senhor muito em breve. Que nós possamos continuar firmes nele, firmes na oração, dobrar os nossos joelhos, entregar o coração e permitir que Ele venha renovar as nossas forças e a nossa coragem. E ele pergunta, ainda encontrará pessoas que creem que o Senhor lhes fará justiça? Que creem que o Senhor vai escutar suas orações? Ele vai encontrar pessoas orantes? Será que Ele vai? Do jeito que as coisas andam, né, no nosso dia a dia, tudo tão corrido, tudo tão automático, a gente não tem tempo para nada. E o Senhor hoje vem trazer esse questionamento para nós. Será que eu vou te encontrar firme na fé? Eu vou te encontrar ainda orante? E se Jesus voltasse hoje? Se de repente Ele resolvesse voltar hoje, como é que Ele vai te encontrar? O questionamento para a nossa casa hoje é, você tem fé? Você tem uma vida de oração? Você clama a Deus, crendo que Ele vai responder? Com certeza o Senhor sabe a resposta que está no teu coração. Amém?